Ele fugiu de um amor que não cabia em seus planos. 3 anos depois, uma herança o traz de volta, e o que descobre muda tudo. Comente de onde está assistindo. Vamos à história. Marcelo desceu do carro importado e olhou para o portão de madeira do sítio com a mesma expressão de quem avalia um negócio falido. O celular colado na orelha transmitia a voz irritada de um investidor do outro lado da linha. Não, Sr. Oliveira, não é um bom momento. Ele trancou o carro com um clique seco. Sim, eu entendo a urgência, mas estou resolvendo questões de herança. 2 dias no máximo. Mentira. O advogado tinha sido claro. 6 meses morando naquele fim de mundo ou perderia tudo que o avô construiu. Marcelo desligou o telefone e empurrou o portão. A ferrugem rangeu como um protesto. Típico do velho Alcides, deixar tudo se deteriorar enquanto colecionava memórias inúteis e animais de fazenda. O caminho de terra batida levava até a casa principal, uma construção antiga de 2 andares com varanda de madeira. Marcelo sentiu algo apertar no peito. Não pisava ali havia 5 anos, não desde que decidiu que a vida no interior era pequena demais para seus planos. Pensei que vinha ontem. A voz áspera veio da cozinha externa. Dona Marlene surgiu enxugando as mãos no avental, os olhos negros estudando Marcelo como quem avalia gado no leilão. Advogado te esperou 3 horas. Trânsito. Marcelo subiu os degraus da varanda. Onde está o Dr. Augusto? Foi para a cidade, volta amanhã. Marlene cruzou os braços. Café está pronto. Ou você virou fino demais para café de coador. Marcelo ignorou a provocação. Entrou na casa e o cheiro de lenha e bolo de fubá o atingiu como um soco na memória. Tudo estava exatamente igual. O sofá de couro gasto, a estante com livros empoeirados, o relógio de parede marcando as horas com tic-tacs pesados. Ele caminhou até o escritório. A mesa de mogno ainda guardava papéis e canetas do avô, como se o velho fosse voltar a qualquer momento para terminar a contabilidade do mês. Seu Alcides deixou tudo organizado. Marlene surgiu na porta com uma xícara de café. Homem sabia que ia partir. Arrumou cada detalhe. Eficiente até o fim. Marcelo pegou a xícara, mas não bebeu. Menos na parte de me avisar que estava doente. Você mudou de número 3 vezes nos últimos anos. Marlene ergueu uma sobrancelha. Como ele ia te avisar, pombo-correio? Marcelo virou as costas para ela e olhou pela janela. O pasto se estendia verde e infinito. Algumas vacas pastavam tranquilas, e ao longe, perto do estábulo, uma figura feminina caminhava com algo vermelho nos braços. O coração de Marcelo falhou uma batida. Não podia ser. A veterinária vem hoje? Ele forçou a voz a soar casual. Veterinária? Marlene chegou perto da janela e sorriu de um jeito que Marcelo não gostou nem um pouco. Ah, aquela. Ela trabalha aqui agora. Seu Alcides contratou faz 1 ano. A figura se aproximou da casa. Cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples, calça jeans suja de terra, blusa cinza de manga comprida. E nos braços, embrulhado em um macacão vermelho com estampa de bichinhos, um bebê. Sara. Marcelo deixou a xícara cair. O barulho da porcelana se estilhaçando no chão ecoou pela sala, mas ele não conseguiu se mover. Sara parou no meio do caminho. Mesmo de longe, Marcelo viu o momento exato em que ela o reconheceu. O corpo dela enrijeceu. Os braços apertaram o bebê contra o peito. E por um segundo interminável, eles apenas se encararam através da janela. Eu vou buscar o pano de chão. Marlene saiu da sala assobiando baixinho. Marcelo desceu a varanda em 3 passadas longas. Sara não se mexeu, plantada no meio do caminho como uma estátua de sal. O bebê no colo dela se virou, olhinhos curiosos fixos em Marcelo. Sara. A voz saiu rouca. Marcelo. Ela ergueu o queixo, mas ele viu a forma como os dedos dela tremiam no tecido do macacão. Ninguém me avisou que você viria. Ninguém me avisou que você estava aqui. Eu trabalho aqui. Sara ajeitou o bebê no quadril. Seu avô me contratou como veterinária residente. Moro na Casa dos Fundos. Marcelo tentou processar a informação, mas seus olhos continuavam voltando para o bebê. Um menino pelo azul do macacão que aparecia sob o vermelho. Bochechas gordinhas, olhos castanhos enormes,
olhos que se pareciam demais com os dele. Quantos anos ele tem? As palavras saíram antes que Marcelo pudesse filtrá-las. Sara ficou pálida. Isso não é da sua conta. Sara, você não tem o direito de fazer perguntas. A voz dela saiu baixa, perigosa. Não depois de 2 anos sem dar um único sinal de vida. Eu não sabia. Não sabia? Sara riu, um som amargo que cortou o ar. Você bloqueou meu número, Marcelo. Mudou de telefone. Quando fui até seu apartamento, o porteiro tinha ordem de não me deixar subir. O bebê começou a resmungar, incomodado com a tensão. Sara o balançou automaticamente. O movimento tão natural que Marcelo sentiu algo se revirar no estômago. Eu tentei te contar. Sara olhou para ele com uma mistura de raiva e dor. Tentei de todas as formas. Você que decidiu que eu não existia mais. Eu estava construindo a empresa, Sara. Não tinha tempo para... Para mim? Ela completou. Pode falar. Você deixou bem claro naquela última noite que eu não cabia nos seus planos grandiosos. Marcelo se lembrou. A discussão no apartamento dele em São Paulo, Sara pedindo para ele voltar para o sítio, passar mais tempo com o avô, construir uma vida mais simples, e ele dizendo que não ia desperdiçar seu MBA internacional para ordenhar vacas no interior. Isso foi há mais de 2 anos. Marcelo deu um passo à frente. O bebê... Theo, Sara cortou. O nome dele é Theo, e ele tem 1 ano e 3 meses. Marcelo fez as contas rapidamente. 1 ano e 3 meses, 9 meses de gestação, 2 anos e 3 meses desde a última vez que estiveram juntos. O chão pareceu inclinar sob seus pés. Ele é meu. Não foi uma pergunta. Sara não respondeu. Apenas o olhou com aqueles olhos verdes que ele tinha tentado esquecer por 2 anos e meio, cheios de uma dor tão profunda que Marcelo precisou desviar o olhar. Theo escolheu aquele momento para estender os bracinhos na direção de Marcelo, balbuciando sons incompreensíveis, os dedinhos se abrindo e fechando em um gesto universal de pega. Não. Sara virou o corpo, afastando o bebê. Não mesmo. Sara, eu preciso... Você não precisa de nada. Ela começou a caminhar em direção à casa dos fundos. Assine seus papéis e volte para São Paulo, Marcelo. É o que você faz de melhor. Ir embora. Eu vou ficar. As palavras saíram antes que ele pensasse. 6 meses. É a condição da herança. Sara parou, as costas ainda viradas para ele. Marcelo viu os ombros dela subirem e descerem em uma respiração profunda. Então vai ser um inferno para nós dois. Ela olhou para trás e o sorriso gelado nos lábios dela não alcançou os olhos. Bem-vindo de volta, Marcelo. Ela entrou na casa dos fundos e fechou a porta com força suficiente para espantar os pássaros das árvores próximas. Marcelo ficou parado no meio do caminho, o som do próprio coração trovejando nos ouvidos. Theo, 1 ano e 3 meses. Seu filho. Ele tinha um filho. Café novo está na mesa. Marlene gritou da varanda principal. E prepare seu estômago, moço. Os próximos 6 meses vão ser bem interessantes. Marcelo olhou para a porta fechada da casa dos fundos, depois para a casa principal, depois para o sítio inteiro que agora era dele. Ou seria, se sobrevivesse a meio ano convivendo com a mulher que ele abandonou. A mulher que carregava seu filho nos braços. O telefone tocou no bolso. Senhor Oliveira, novamente. Marcelo desligou sem atender e subiu os degraus da varanda, cada passo pesado como concreto. Dentro da casa, ele parou na frente do retrato do avô Alcides na parede. O velho sorria na foto, aquele sorriso torto que sempre significava que ele sabia de algo que ninguém mais sabia. Você planejou isso, não foi? Marcelo murmurou para a foto. Me trouxe de volta para... Para quê? Consertar o que eu destruí? O relógio de parede respondeu com seu tic-tac constante, implacável, contando os segundos de uma sentença que Marcelo havia acabado de descobrir. 6 meses. 180 dias dividindo o mesmo espaço com Sara e com o filho que ele não sabia que tinha. Marcelo se deixou cair no sofá de couro e enterrou o rosto nas mãos. Pela janela, ele podia ver a luz acesa na casa dos fundos e uma sombra pequena se movendo atrás das cortinas. Theo, seu filho. Marcelo não dormiu.
Passou a noite inteira na cama que tinha sido sua durante a adolescência, olhando para o teto de madeira e contando as vigas. 42. Mesmo número de sempre. Tudo naquele quarto permanecia congelado no tempo. O guarda-roupa de cedro, a escrivaninha onde ele fazia lição de casa, até o pôster desbotado de um time de futebol que ele nem torcia mais. Às 5 da manhã, ele desistiu de tentar dormir. Tomou banho, vestiu a única roupa casual que havia trazido, jeans e uma camisa de botão branca, e desceu para a cozinha. Marlene já estava lá, mexendo uma panela enorme no fogão a lenha. Primeira noite sempre é difícil. Ela não olhou para ele. Cidade deixa a gente esquecido do silêncio do interior. Aqui os pensamentos fazem muito barulho. Marcelo se serviu de café. Você sabia, não sabia? Sobre Sara, sobre o bebê. Theo. Marlene corrigiu, finalmente virando para encará-lo. O nome do seu filho é Theo. E sim, eu sabia. Todo mundo aqui sabia, menos você. Por que ninguém me contou? Sara tentou. Marlene voltou a mexer a panela. Ligou 17 vezes no primeiro mês. Todas as ligações caíram direto na caixa postal. Depois você trocou de número. Ela mandou 3 cartas para seu escritório. Todas voltaram com destinatário desconhecido. Marcelo apertou a xícara com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Eu nunca recebi cartas. Sua secretária, provavelmente. Marlene despejou mingau em uma tigela. Sara até tentou ir pessoalmente a São Paulo quando estava com 4 meses de barriga. O porteiro do seu prédio a enxotou. Disse que tinha ordens suas. Eu dei ordens para não deixar vendedores e ex-namoradas dramáticas subirem. Marcelo passou a mão pelo cabelo. Depois daquele término conturbado, ela apareceu lá 2 vezes fazendo cena. Tentando te contar que estava grávida, seu idiota. Marlene bateu a colher de pau na borda da panela. Mas você, cheio de soberba, achou que ela só queria te reconquistar. A porta da cozinha se abriu. Sara entrou com Theo no quadril, o cabelo ainda molhado do banho. Ela parou ao ver Marcelo, e por um segundo o desconforto foi tão palpável que até Marlene ficou quieta. Bom dia. Sara quebrou o silêncio, a voz neutra demais para ser natural. Bom dia. Marcelo se levantou automaticamente, um reflexo antigo de educação. Theo olhou para ele com aqueles olhos enormes, a boquinha fazendo biquinho enquanto mastigava a própria mão. Ele usava um macacão verde com girafas estampadas, os pezinhos descalços balançando soltos. Mingau do Theo está pronto. Marlene pegou a tigela e uma colher pequena. Sara, senta ali. Você, moço, senta também. Vou buscar o doutor Augusto na estrada. Mas ele vem de carro. Marcelo começou. Pneu furou. Marlene já estava na porta. Vai demorar uns 40 minutos. A porta bateu e o silêncio desceu sobre a cozinha como uma cortina pesada. Sara sentou na cadeira mais distante e ajeitou Theo no colo. Abriu a tigela de mingau, soprou para esfriar e levou a colher até a boca do bebê. Theo comeu com entusiasmo, fazendo barulhinhos satisfeitos. Marcelo observou cada movimento. A forma como Sara limpava o cantinho da boca de Theo com o dedão, como ela sorria quando ele batia palminhas, como todo o corpo dela se curvava protetoramente sobre o filho. Sobre o filho dele. Posso perguntar uma coisa? Marcelo quebrou o silêncio. Pode perguntar. Não garanto que vou responder. Por que você aceitou trabalhar aqui, sabendo que eu era o herdeiro? Sara continuou alimentando Theo, mas ele viu a mandíbula dela tensionar. Seu avô me fez uma oferta quando eu estava no 6º mês de gravidez. Salário decente, casa inclusa, possibilidade de trabalhar com os animais que eu sempre amei. E ele... Ela parou, a colher suspensa no ar. Ele o quê? Marcelo insistiu. Ele foi gentil. A voz de Sara saiu baixa. Quando o mundo inteiro me julgava por estar grávida e solteira, quando meus pais mal falavam comigo, por ter me deixado engravidar de um homem que fugiu, seu avô, Alcides, apareceu na clínica onde eu trabalhava e disse: toda criança merece crescer com céu aberto e terra sob os pés. Venha para o sítio. Marcelo sentiu algo se apertar no peito. Isso era exatamente o tipo de coisa que o avô faria. Ele sabia que Theo era meu neto? Sabia. Sara ofereceu mais uma colherada de mingau. Eu contei tudo. Achei que ele tinha o direito de conhecer o bisneto, mesmo que o pai fosse um.
Covarde, Marcelo completou. Pode falar. Sara finalmente olhou para ele e havia tanto cansaço naqueles olhos verdes que Marcelo precisou desviar o olhar. Eu ia falar irresponsável. Ela limpou a boca de Theo com uma fralda de pano. Mas covarde também serve. Theo começou a se remexer, impaciente com a pausa na comida. Sara voltou a alimentá-lo, e Marcelo aproveitou para realmente observar o filho. Os cachos escuros, idênticos aos dele nessa idade. O formato do rosto, a linha do nariz, até a forma como Theo franzia a testa quando estava concentrado era igual. Ele se parece comigo. As palavras saíram sem filtro. Infelizmente, Sara não olhou para ele. Seria mais fácil se ele puxasse meu lado da família. Sara. Não. Ela levantou a mão livre. Não comece com desculpas. Não quero ouvir que você estava focado na carreira. Que não era o momento certo. Que você era jovem demais. Nada disso importa mais. Mas importa para mim. Marcelo se inclinou para a frente. Eu não sabia, Sara. Juro que não sabia. E se soubesse? Ela finalmente o encarou de verdade. O que teria feito? Largado sua empresa, voltado para cá, assumido a paternidade e a responsabilidade? Marcelo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Porque a verdade cruel e honesta, era que ele não sabia. 2 anos atrás, ele provavelmente teria oferecido dinheiro, talvez exigido um teste de DNA, possivelmente até sugerido outras opções. O silêncio foi resposta suficiente. É o que eu pensei. Sara terminou de alimentar Theo e limpou a boca dele. Então não venha agora com remorso de última hora, só porque a realidade bateu na sua porta. A porta da frente se abriu e vozes ecoaram pelo corredor. Marlene voltou com um homem alto de terno cinza, maleta de couro na mão. Marcelo. Dr. Augusto entrou na cozinha estendendo a mão. Sinto muito pela perda. Seu avô era um grande homem. Marcelo apertou a mão do advogado, mas seus olhos ainda estavam em Sara. Ela se levantou, ajeitando Theo no quadril. Vou deixar vocês conversarem sobre os assuntos legais. Ela caminhou em direção à porta. Na verdade, Sara... Dr. Augusto ajustou os óculos. Você também precisa ficar. Há uma cláusula no testamento que te diz respeito. Sara congelou. Como assim? Vamos todos sentar na sala. O advogado abriu a maleta. Tem muita coisa para discutir. Eles se acomodaram na sala de estar. Marcelo no sofá, Sara na poltrona com Theo, Dr. Augusto na cadeira de frente para ambos. Marlene apareceu com café fresco e biscoitos, mas ficou perto da porta, claramente pretendendo ouvir tudo. Vou ser direto. Dr. Augusto puxou uma pasta grossa. Alcides Tavares deixou o sítio, todas as terras, os animais e uma quantia considerável em dinheiro para você, Marcelo. Mas há condições. Eu sei. 6 meses morando aqui. Marcelo cruzou os braços. Não é só isso. O advogado folheou alguns papéis. Você precisa morar aqui por 6 meses consecutivos, trabalhar na manutenção do sítio e... Ele pausou, olhando de Marcelo para Sara. E garantir que Sara e a criança tenham moradia e suporte garantidos. O quê? Marcelo se endireitou. Seu avô estipulou que Sara Mendes tem direito vitalício de morar na casa dos fundos, com salário mensal garantido pelo espólio, enquanto a criança for menor de idade. Se você tentar removê-la ou tornar a estadia dela insustentável, perde toda a herança. O silêncio na sala foi absoluto. Até Theo parou de balbuciar. Ele fez isso? Sara sussurrou, os olhos arregalados. Há mais. Dr. Augusto virou outra página. Alcides deixou um fundo fiduciário para a criança, Teodoro Mendes Tavares. Tavares? Marcelo repetiu. Seu avô registrou a criança com seu sobrenome de família, Marcelo. Legalmente, Theo é um Tavares. E como seu filho e bisneto do falecido, ele também tem direitos sobre a herança. Sara ficou pálida. Eu não pedi nada disso. Seu Alcides sabia. Marlene falou da porta, a voz embargada. Ele me disse antes de morrer. Disse que ia garantir que o bisneto tivesse o que era de direito mesmo que o pai fosse um tolo teimoso. Marcelo se levantou andando até a janela. Lá fora,
O sítio se estendia verde e pacífico sob o sol da manhã. Tudo aquilo era dele agora. Ou seria, se ele cumprisse as condições de um avô que claramente tinha planejado cada detalhe para forçá-lo a encarar as consequências de suas escolhas. Tem mais uma coisa. Dr. Augusto puxou um envelope lacrado. Alcides deixou uma carta para ser lida por ambos, juntos. Ele estendeu o envelope. Marcelo olhou para Sara. Ela estava imóvel, Theo no colo, os olhos fixos no envelope como se fosse uma cobra prestes a dar o bote. Leiam, Marlene disse. Seu Alcides não fazia nada sem motivo. Marcelo pegou o envelope e voltou para o sofá. Sara se moveu para mais perto, ainda mantendo distância, mais perto o suficiente para ler junto. Ele rompeu o lacre e desdobrou a carta. A letra trêmula, mas firme do avô, cobria a página inteira. Marcelo e Sara. Se estão lendo isso, significa que finalmente estão no mesmo lugar de novo. Demorou. Marcelo, você é teimoso como um burro empacado e orgulhoso como um galo de briga. Herdou isso de mim, então não posso reclamar muito. Mas, menino, você cometeu o maior erro da sua vida quando deixou essa moça partir. Sara, você é forte demais para seu próprio bem às vezes. Aprendi isso vendo você criar meu bisneto sozinha, com a cabeça erguida, mesmo quando o mundo inteiro julgava. Você me lembra minha Aparecida, que Deus a tenha. Sobre o Theo. Sim, o registrei com nosso nome. Porque ele é um Tavares. Goste você disso ou não, Marcelo. E todo Tavares tem direito à sua herança e ao seu lugar nesta terra. Sei que estão com raiva um do outro. Sei que há mágoas profundas. Mas também sei que um dia vocês se amaram de verdade. Vi nos olhos de vocês, nas risadas que enchiam esta casa quando estavam juntos. Não estou pedindo que se apaixonem de novo. Não estou pedindo que finjam que nada aconteceu. Só peço que durante esses 6 meses tentem conversar. Tentem entender. Tentem ser, no mínimo, pais decentes para aquele menino lindo que tem metade do sangue de cada um. O sítio tem espaço suficiente para mágoas, arrependimentos e talvez, se vocês deixarem, para recomeços. Com amor teimoso do velho Alcides. Marcelo terminou de ler e teve que piscar várias vezes para clarear a visão embaçada. Ao lado dele, Sara limpou o rosto com as costas da mão, mas novas lágrimas continuavam descendo. Theo, alheio ao peso do momento, agarrou a carta e tentou colocá-la na boca. Não, meu amor. Sara pegou a carta delicadamente. Isso é importante. 6 meses, Marcelo disse a voz rouca. Ele nos deu 6 meses para... Para quê? Para aprenderem a conviver. Dr. Augusto fechou a maleta. Como copais, no mínimo, o resto bem. Isso é com vocês. O advogado se levantou, ajustando o terno. Vou deixar todos os documentos aqui. Marcelo, preciso que assine alguns papéis ainda hoje. Sara, seus documentos já estão atualizados, mas há algumas coisas que precisamos revisar também. Eu assino o que for necessário. Marcelo não tirou os olhos de Theo. O bebê tinha puxado o próprio pé para a boca, completamente entretido. Sara, Dr. Augusto perguntou. Ela hesitou, abraçando Theo com mais força. Eu preciso pensar. Claro. O advogado acenou com a cabeça. Estarei na cidade até amanhã. Me liguem quando decidirem. Ele saiu com Marlene, deixando Marcelo e Sara sozinhos novamente. Você não precisa aceitar, Marcelo finalmente disse. Se quiser ir embora, eu garanto que você e Theo tenham tudo o que precisam. Você não precisa ficar aqui comigo. Sara olhou para ele por um longo momento. Você acha que é isso? Que eu preciso do seu dinheiro ou da sua herança? Não, eu fiquei aqui porque seu avô me deu algo que ninguém mais deu. Respeito, dignidade, um lugar onde meu filho poderia crescer seguro. Ela se levantou. Não vou embora porque você quer limpar sua consciência me pagando. Não é isso. Marcelo também se levantou. Eu só quero... Eu não sei o que eu quero, Sara. Ainda estou processando que tenho um filho. Pois processe rápido. Sara caminhou em direção à porta. Porque Theo existe com ou sem você, e eu vou protegê-lo de qualquer coisa, até de um pai que não sabe se quer ser pai. Ela saiu, a porta fechando com um clique suave que de alguma forma soou mais definitivo que um batida.
Marcelo ficou parado no meio da sala, a carta do avô ainda na mão, o peso de 6 meses se estendendo à frente como uma sentença. Lá fora, ele viu Sara caminhando de volta para a casa dos fundos, Theo olhando por cima do ombro dela. E por um breve segundo, Marcelo podia jurar que o bebê olhou direto para ele. Seu filho. Theo. Um Tavares. Os primeiros 3 dias foram um exercício de evitação mútua. Marcelo passou as manhãs no escritório, afogado em papéis e ligações com São Paulo. À tarde, inspecionava as cercas, checava o gado, fingia entender de administração rural. Sara cumpria sua rotina veterinária. Alimentava os animais ao amanhecer, fazia curativos nos cavalos, verificava as vacas prenhas. Theo sempre no quadril ou nas costas, amarrado em um sling de tecido colorido. Eles se cruzavam no corredor, nas refeições, perto do estábulo, e cada encontro era pontuado pelo mesmo silêncio desconfortável, pelos mesmos desvios de olhar. Até a manhã do 4º dia. Marcelo estava consertando a cerca do pasto sul quando ouviu o choro. Não o choro comum de bebê irritado, mas um grito agudo de dor que cortou o ar como vidro. Ele largou o martelo e correu. Sara estava perto do galinheiro, Theo no chão ao lado dela, chorando desesperadamente. Sangue escorria de um corte na testa do bebê. O que aconteceu? Marcelo chegou em 2 segundos. Eu tropecei. A voz de Sara saía trêmula. Ele bateu a cabeça no canto da cerca. Eu tropecei, meu Deus, Deixa eu ver. Marcelo se ajoelhou ao lado de Theo. O corte era superficial, mas sangrava bastante, como ferimentos na cabeça costumam fazer. É pequeno. Parece pior do que é. Ele tirou a própria camisa, deixando apenas a camiseta branca por baixo, e pressionou o tecido contra o ferimento. Theo berrou mais alto, os bracinhos se debatendo. Shh, está tudo bem. Marcelo ouviu a própria voz surpreendentemente calma. Você é forte, só um dodói pequeno. Theo parou de chorar por um segundo, os olhos arregalados fixos em Marcelo. Então voltou a chorar, mas mais baixo, mais como manha que dor. Precisamos limpar isso. Sara finalmente reagiu, mas Marcelo viu as mãos dela tremendo. A casa. Eu preciso. Você está em choque. Marcelo pegou Theo no colo, mantendo pressão no corte. Onde está o kit de primeiros socorros? Casa dos fundos. Cozinha. Armário em cima da pia. Marcelo caminhou rápido, Theo aconchegado contra o peito dele. O bebê tinha parado de chorar e agora apenas soluçava, os dedinhos agarrando a camiseta de Marcelo. Dentro da casa dos fundos, Marcelo parou. Era pequena, mas aconchegante. Sofá bege, tapete colorido, prateleiras com livros e brinquedos de Theo. Fotos na parede. Sara grávida, Sara com Theo recém-nascido, Theo em várias fases de crescimento. Nenhuma foto dele, claro. Armário da cozinha. Sara passou por ele, já mais firme. Ela pegou o kit, abriu na mesa. Coloca ele aqui. Marcelo sentou Theo na mesa. Sara limpou o ferimento com soro fisiológico e Marcelo manteve o bebê distraído fazendo caretas. Theo deu uma risadinha molhada, os olhinhos ainda cheios de lágrimas. Só vai precisar de curativo. Sara aplicou pomada antibiótica. Não é fundo. Você está tremendo ainda, Marcelo observou. Eu tropecei. Sara colou o band-aid com cuidado. Sou a mãe dele e tropecei. Como eu... Ei! Marcelo tocou o braço dela levemente. Acidentes acontecem. Você não é perfeita. Preciso ser. A voz de Sara rachinou. Sou tudo que ele tem. Theo escolheu aquele momento para estender os braços para Marcelo, o biquinho tremendo. Sem pensar, Marcelo o pegou. O bebê imediatamente enfiou o rosto no pescoço dele, o corpinho quente relaxando. Sara ficou imóvel, observando. Ele puxou o jeito manhoso de você. Marcelo tentou sorrir. Sempre foi dramática quando se machucava. Eu não era dramática. Sara limpou o rosto. Era... expressiva. Quando você cortou o dedo fazendo aquela pizza, gritou tanto que o vizinho quase chamou a polícia. O corte era fundo. Precisou de 2 pontos. Exatamente. Eles riram. Um som estranho e inesperado que quebrou a tensão como vidro estilhaçando. Então o silêncio voltou, mas diferente. Menos hostil. Mais cansado.
Theo havia adormecido no ombro de Marcelo, a respiração já tranquila. Ele confia em você, Sara disse baixinho. Não sei se isso me deixa feliz ou aterrorizada. Posso ser honesto? Marcelo ajeitou Theo nos braços. Estou apavorado. Não faço ideia de como ser pai. Ninguém sabe. A gente aprende conforme estraga. Inspirador. Realista. Sara pegou o kit de primeiros socorros. Quer colocar ele no berço? Quarto é ali. Marcelo entrou no quartinho. Berço de madeira simples, móbile de bichos coloridos, um coelhinho de pelúcia no canto. Ele deitou Theo com cuidado, mas o bebê se remexeu reclamando em sono. Vira ele de lado, Sara sussurrou da porta, e bota o coelho perto. Marcelo obedeceu. Theo imediatamente agarrou o coelho, voltando a dormir profundamente. Eles saíram do quarto em silêncio. Na sala, Sara se deixou cair no sofá. Café? Ela ofereceu. Aceito. Enquanto Sara preparava o café, Marcelo observou a casa. Simples, mas cheia de vida. Brinquedos de Theo espalhados, uma cesta de roupas limpas esperando para ser dobrada, livros de veterinária empilhados na mesinha. Você construiu uma vida aqui. Ele disse quando Sara voltou com 2 xícaras. Não tinha escolha. Ela sentou na outra ponta do sofá. Quando você tem um filho, você constrói. Não importa o quão difícil seja. Seus pais nunca ajudaram? No começo, não. Disseram que eu tinha feito minha cama, agora tinha que deitar nela. Sara soprou o café. Depois que Theo nasceu, suavizaram. Mas a relação nunca voltou a ser a mesma. Sinto muito. Não precisa. Sara o encarou. Não quero sua pena, Marcelo, nunca quis. Não é pena, é culpa. A culpa não muda o passado. Não, mas talvez mude o futuro. Sara riu sem humor. Você vai voltar para São Paulo em 6 meses. Vai assinar seus papéis, garantir sua herança e voltar para sua vida de empresário importante. E eu vou continuar aqui, criando nosso filho sozinha. Você não sabe disso. Sei sim. Sara colocou a xícara na mesa com um pouco mais de força que o necessário. Conheço você, Marcelo. Você é ambicioso, focado, impaciente com coisas que não se encaixam nos seus planos. Um filho? Uma vida no interior? Isso não é você. Talvez eu tenha mudado. Em 2 anos? Sara balançou a cabeça. As pessoas não mudam tanto assim. A porta da frente se abriu. Marlene entrou carregando sacolas de compras, parando ao ver os 2 no sofá. Que milagre! Ela comentou. Vocês 2 no mesmo cômodo sem ninguém estar sangrando ou chorando. Theo bateu a cabeça. Sara explicou. Já está bem. Vi o sangue perto do galinheiro. Marlene largou as sacolas. Por isso vim correndo. Mas parece que vocês resolveram. Marcelo ajudou. Sara admitiu. Relutante. Imagine só, o pai ajudando com o filho. Marlene foi para a cozinha. Que conceito revolucionário. Marlene. Sara começou. Não, deixa eu falar. A caseira voltou, as mãos nos quadris. Vocês 2 são adultos, mas agem como crianças teimosas. Ele errou, Sara, errou feio, mas está aqui agora. E você, Marcelo, não pode consertar 2 anos de ausência em 1 semana, mas pode começar. Como? Marcelo perguntou. Sendo presente, ajudando, aprendendo. Marlene apontou para o quarto onde Theo dormia. Aquele menino vai acordar daqui a pouco e vai precisar de comida, de banho, de troca de fralda, coisas básicas que todo pai deveria saber. Eu não sei fazer nada disso, Marcelo admitiu. Então aprende. Marlene cruzou os braços. Sara, ensina. E você, moço, presta atenção e não reclama. Sara e Marcelo se entreolharam. O desconforto era palpável, mas havia algo mais. Uma possibilidade, uma abertura pequena. Está bem, Sara disse finalmente. Você pode ficar quando Theo acordar. Vou te mostrar a rotina. Obrigado. Marcelo disse, e genuinamente quis dizer isso. Marlene sorriu satisfeita e voltou para suas sacolas. Vou fazer almoço. E Marcelo, coloca uma camisa. Essa sua camiseta está ensanguentada. Marcelo olhou para baixo. A camiseta branca tinha manchas vermelhas do corte de Theo. Ele tinha esquecido completamente. Tenho uma camisa velha que deve servir. Sara se levantou. Fica aqui, já volto. Ela voltou com uma camisa de flanela grande, claramente masculina. Era do seu pai.
Marcelo perguntou pegando a peça. Do Alcides. Sara corrigiu. Ele deixou algumas roupas aqui, para quando ficava tarde trabalhando com os animais. Marcelo segurou a camisa, o tecido macio gasto pelo uso. Mais uma peça do quebra-cabeça que seu avô havia montado cuidadosamente. Ele trocou de camisa ali mesmo e, quando olhou para cima, pegou Sara desviando o olhar rapidamente. Saudades. Ele não resistiu. Do Alcides? Sim. Sara respondeu seca. De você? Nem um pouco. Mas o rubor leve nas bochechas dela dizia outra coisa. Um choro vindo do quarto interrompeu qualquer resposta que Marcelo pudesse dar. Theo tinha acordado. Primeira lição. Sara caminhou em direção ao quarto. Quando Theo acorda de um cochilo depois de chorar, ele acorda com fome e mal-humorado. Prepare-se. Marcelo a seguiu, o coração batendo mais rápido que deveria para algo tão simples quanto trocar e alimentar um bebê. Mas não era simples. Era seu filho. Seu filho que ele mal conhecia. Seu filho que ele tinha 6 meses para aprender a amar. Ou pelo menos 6 meses para aprender a não estragar tudo de novo. A rotina dos dias seguintes ganhou um ritmo diferente. Marcelo passou a acordar mais cedo. Ajudava Sara com Theo antes dela sair para cuidar dos animais. Aprendeu a preparar a mamadeira na temperatura certa, a trocar fraldas sem fazer cara de nojo, a interpretar os diferentes tipos de choro do filho. Theo, por sua vez, começou a procurá-lo. Estendia os bracinhos quando Marcelo entrava na sala, choramingava quando ele saía. Sara observava tudo com uma expressão que Marcelo não conseguia decifrar completamente, algo entre alívio e medo. Foi numa quinta-feira, exatamente 3 semanas após a chegada de Marcelo, que tudo mudou. Marcelo estava no pasto ajudando Marlene a consertar um bebedouro quando ouviu o ronco do motor. Um carro importado, vermelho, completamente inadequado para a estrada de terra. O estômago dele afundou antes mesmo de reconhecer quem saía do veículo. Patrícia Drummond, ex-noiva, cabelo loiro perfeitamente escovado, salto alto branco, vestido que custava mais que o salário mensal de Sara. Surpresa! Ela abriu os braços, sorrindo. Achei que nunca ia te encontrar. Você sumiu do mapa, Marcelo. Patrícia! Marcelo largou a ferramenta. O que você está fazendo aqui? Vim te resgatar desta prisão rural, é claro. Ela olhou ao redor com desdém mal disfarçado. Sério, amor, entendo que seja herança e tal, mas você não precisa morar aqui. Contrata um administrador e volta para a civilização. Não é tão simples? Claro que é. Patrícia chegou perto, ajeitando a gravata inexistente dele. Velhos hábitos. Você tem obrigações em São Paulo. A empresa, os investidores, nossa vida. Nossa vida. Marcelo deu um passo atrás. Patrícia, terminamos há 1 ano. Demos um tempo, ela corrigiu. Diferente. E agora que você resolveu essa crise de identidade rural, podemos retomar de onde paramos. Do canto do olho, Marcelo viu Sara saindo da casa dos fundos com Theo. Ela parou ao ver Patrícia, o corpo inteiro ficando rígido. Patrícia seguiu o olhar dele e viu Sara. A mudança em sua expressão foi instantânea. O sorriso ficou afiado, calculista. Ah! Ela disse, o tom adoçado demais. Você deve ser a veterinária. Marcelo me falou de você. Falou? Sara chegou mais perto, Theo agarrado nela. Bom, mencionou que o avô tinha contratado ajuda local. Patrícia examinou Sara de cima a baixo. Mas não mencionou o bebê, que fofo. É seu? É. Sara ergueu o queixo. E o pai? Patrícia perguntou falsamente inocente. O silêncio que se seguiu foi cortante. Marcelo viu Sara apertar Theo mais forte, viu a forma como ela olhou para ele, esperando... Esperando o quê? Que ele assumisse? Que ele mentisse? O pai não está na vida dele. Sara respondeu finalmente, a voz controlada. Que pena. Patrícia não soou nem um pouco sincera. Deve ser difícil criar uma criança sozinha. Eu me viro. Theo começou a resmungar, estendendo os bracinhos para Marcelo. Papa! Ele balbuciou, a primeira sílaba clara saindo da boca dele. O mundo parou. Papa? Patrícia repetiu, os olhos arregalando. Ele acabou de te chamar de... Não. Marcelo disse rápido demais. Ele só está balbuciando. Bebês fazem isso.
Sara ficou pálida, virou as costas e começou a caminhar de volta para a casa dos fundos. Sara, espera! Marcelo deu um passo. Não. Ela não olhou para trás. Fique com sua visita. A porta bateu e Marcelo ficou parado entre duas mulheres. Uma que estava dentro da casa com o filho dele, outra que o olhava com uma mistura de choque e raiva crescente. Marcelo, Patrícia disse baixinho, perigosamente. Aquele bebê é seu? Patrícia, responde. Aquele bebê é seu? Marlene apareceu na varanda, os braços cruzados, claramente preparada para assistir ao show. Sim, Marcelo finalmente disse. Theo é meu filho. Patrícia deu 2 passos para trás como se tivesse levado um tapa. Você tem um filho? Tenho. Com a veterinária. Com Sara, sim. E quando você ia me contar? A voz dela subiu. Quando, Marcelo? Ou ia só esconder isso para sempre? Eu não sabia. Marcelo passou a mão pelo cabelo. Descobri quando cheguei aqui, 3 semanas atrás. Mentira. Patrícia riu, um som sem humor. Você sabia, claro que sabia. Por isso terminou comigo de repente, por isso ficou distante, por isso... Não, eu realmente não sabia. Marcelo tentou se aproximar, mas ela ergueu a mão. Sabe o que é pior? Patrícia limpou uma lágrima irritada. Você está diferente. Olha para ela diferente. Olha para aquela criança como se... Ela parou, entendendo. Você ainda ama ela. Patrícia. Não nega, eu vejo. Ela pegou a bolsa. Vim até aqui achando que ia te reconquistar. Que éramos perfeitos um para o outro. Mas você já foi conquistado, não foi? Por uma vida que eu nunca poderia te dar. Não é assim. É exatamente assim. Patrícia caminhou em direção ao carro. Sabe de uma coisa, Marcelo? Espero que funcione. Espero que você e a veterinária e o bebê vivam felizes para sempre neste fim de mundo. Você não precisa ir assim. Preciso sim. Ela entrou no carro, porque se eu ficar mais 1 minuto vou falar coisas que vou me arrepender. Patrícia ligou o motor, mas antes de sair baixou o vidro. Uma última coisa, ela disse, o tom mudando para algo mais duro. Os investidores em São Paulo, eles não vão gostar nada de saber que você abandonou uma mulher grávida. Nossa imagem sempre foi perfeita, lembra? Casal poder, ambos focados, sem escândalos. Você não vai... fazer o quê? Contar a verdade? Patrícia sorriu friamente. Por que não? Você merece que todo mundo saiba que tipo de homem você é. Ela acelerou, a poeira levantando em nuvens atrás do carro vermelho. Marcelo ficou parado no meio do caminho, o peso das palavras dela afundando devagar. Bem, Marlene desceu da varanda. Essa vai causar problema. Ela não vai fazer nada, Marcelo disse, sem acreditar nas próprias palavras. Vai sim. Mulher com orgulho ferido é pior que touro bravo. Marlene apontou para a casa dos fundos. E você tem questões mais urgentes. Sara trancou a porta. Marcelo caminhou até a casa dos fundos e bateu. Sara, abre, por favor. Silêncio. Sara, eu sei que você está aí. Podemos conversar? Não tenho nada para falar com você. A voz dela veio abafada. Por favor, deixa eu explicar. Explicar o quê? A porta se abriu de repente. Sara estava com os olhos vermelhos, Theo dormindo no berço atrás dela. Que você negou seu filho na frente da sua namorada. Ex-namorada. Não importa. Sara empurrou o peito dele. Theo te chamou de papa. Pela primeira vez na vida dele, ele te chamou de pai. E você disse que era só balbuciação. Eu entrei em pânico. Exato, porque no fundo, você ainda tem vergonha disso. De nós. De ele existir. Não é verdade? Não? Sara cruzou os braços. Então por que você não assumiu na hora? Por que não disse sim, ele é meu filho? Porque eu... Marcelo não tinha resposta. Eu não sei. Pois eu sei. Sara limpou o rosto. Porque você ainda está vivendo com um pé em São Paulo e outro aqui. Porque você ainda acha que vai voltar para a sua vida perfeita quando os 6 meses acabarem. Não é assim. É sim. Sara começou a fechar a porta. E eu não vou deixar Theo se acostumar com você só para você ir embora de novo. Sara, espera. A porta se fechou.
Marcelo ouviu a tranca girando. Ele bateu mais algumas vezes, mas ela não respondeu. Através da janela, ele podia ver Sara sentada no sofá, o rosto enterrado nas mãos. Deixa ela respirar. Marlene apareceu com 2 copos de limonada. Vem, precisamos conversar. Eles sentaram na varanda da casa grande. Marlene ofereceu o copo e Marcelo bebeu sem realmente sentir o gosto. Você ferrou tudo de novo, ela disse sem rodeios. Eu sei. Aquela moça ali dentro passou 2 anos criando seu filho sozinha. 2 anos ouvindo as pessoas perguntarem pelo pai, julgarem ela por estar solteira, tratarem ela como se fosse menos por ter se deixado engravidar. Marlene bebeu a própria limonada. E quando finalmente você aparece, quando Theo finalmente te aceita como pai, você nega. Eu não neguei, eu só... Você protegeu sua imagem na frente da patricinha de São Paulo. Marlene cortou. Escolheu a reputação ao invés do filho. As palavras doeram porque eram verdade. Como eu conserto isso? Marcelo perguntou. Não sei se dá para consertar. Marlene suspirou. Mas se quiser tentar, vai ter que escolher. De verdade. São Paulo ou aqui. A vida antiga ou a nova. Porque não dá para ter os dois, moço. Se eu escolher errado. Então vai perder a melhor coisa que poderia ter. Marlene se levantou. Seu avô me disse uma coisa antes de morrer. Disse, Marlene, aquele menino vai ter que escolher entre ser feliz e ter razão. Espero que ele seja mais inteligente que eu fui. O que ele quis dizer? Seu avô passou 20 anos brigado com a família dele porque achava que tinha razão sobre umas terras. Quando finalmente fez as pazes, metade deles já tinha morrido. Ele ficou rico, ficou com as terras, mas perdeu 20 anos de família. Marlene olhou para ele. Teve razão, mas não foi feliz. Ela entrou na casa, deixando Marcelo sozinho com seus pensamentos. O celular tocou. Marcelo olhou a tela. 12 ligações perdidas de São Paulo. 3 e-mails urgentes. Uma mensagem de um sócio. Precisamos falar. Surgiram boatos preocupantes sobre você. Patrícia tinha sido rápida. Marcelo olhou para a casa dos fundos. A luz do quarto de Theo estava acesa. Provavelmente Sara checando o bebê, como fazia 10 vezes por noite. Então, olhou para o celular de novo. São Paulo. A empresa. Os investidores. Tudo que ele construiu nos últimos 5 anos. O telefone tocou novamente. Marcelo atendeu. Marcelo, finalmente! A voz do sócio estava alterada. Onde você está? Tem uma jornalista ligando aqui perguntando sobre um filho ilegítimo. Isso é verdade? Marcelo respirou fundo. A escolha estava ali, clara como cristal. É verdade, ele disse. Tenho um filho. Marcelo, você entende o que isso significa para... Entendo perfeitamente. Marcelo olhou para a casa dos fundos de novo. E não me importo. Como assim não se importa? Os investidores vão ter que aceitar ou procurar outro projeto. Marcelo se levantou. Tenho que ir. Marcelo, espera. Ele desligou. E pela primeira vez em 3 semanas, em 3 anos na verdade, Marcelo soube exatamente o que precisava fazer. A manhã seguinte chegou pesada. Marcelo mal tinha dormido, passou a noite no sofá da casa grande, ouvindo cada barulho da casa dos fundos, esperando por... Ele nem sabia o quê. Às 6 da manhã seu telefone explodiu. 15 ligações simultâneas, e-mails chegando a cada segundo, mensagens de números desconhecidos. Marcelo abriu o primeiro link que alguém havia mandado e sentiu o estômago revirar. Herdeiro empresarial abandonou filho e namorada grávida. A manchete estava em 3 sites diferentes. A foto era dele saindo de um restaurante caro em São Paulo, ao lado de Patrícia, ambos sorrindo. A legenda dizia: enquanto construía império, Marcelo Tavares deixava para trás mãe solteira no interior. Merda. Ele passou a mão pelo rosto. A porta se abriu. Marlene entrou com café, mas a expressão dela era sombria. Tem jornalistas no portão, ela disse. 3 carros. Estão pedindo entrevista. Como eles descobriram o endereço? A ex-namorada foi muito prestativa pelo jeito. Marlene colocou o café na mesa com força. O que você vai fazer? Não sei, Marcelo admitiu. Bom, descubra rápido, porque Sara já viu as notícias.
Marcelo se levantou de um pulo. Como ela está? Como você acha? Marlene cruzou os braços. A mulher que passou 2 anos sendo julgada em silêncio no interior, agora vai ser julgada nacionalmente. E você, moço, vai ter que decidir que história vai contar. Marcelo vestiu a primeira roupa que encontrou e saiu. Ignorou os gritos dos jornalistas no portão e foi direto para a casa dos fundos. Bateu na porta. Sara, sou eu. Por favor, abre. Nada. Sara, eu vi as notícias. Precisamos conversar sobre isso. A porta se abriu. Sara estava pálida, Theo no quadril. O bebê tinha os olhinhos inchados. Tinha chorado recentemente. Conversar? Sara deu uma risada sem humor. Sobre qual parte? Sobre como você me transformou em manchete? Ou sobre como transformou nosso filho em escândalo? Eu não fiz isso. Foi Patrícia. E quem deu munição para ela? Sara encostou no batente. Quem negou o filho ontem? Quem passou 2 anos fingindo que a gente não existia? Eu sei. Eu sei que eu causei isso tudo. Marcelo tentou entrar, mas ela bloqueou. Mas deixa eu consertar. Como? Vai dar uma entrevista dizendo que foi um mal-entendido? Que você realmente queria estar presente, mas as circunstâncias não permitiram? Sara balançou a cabeça. Não quero suas desculpas públicas, Marcelo. Não quero ser o projeto de redenção que vai limpar sua imagem. Não é sobre imagem, é sobre verdade. A verdade é que você me abandonou grávida. Sara disse, cada palavra pesada. A verdade é que você bloqueou minhas tentativas de contato. A verdade é que, mesmo quando voltou, você hesitou em assumir seu filho. Essa é a verdade, Marcelo. E ela não é bonita em nenhuma versão. Theo começou a choramingar, assustado com o tom alterado da mãe. Sara imediatamente suavizou, balançando ele. Desculpa, meu amor. Mamãe não queria te assustar. Ela beijou a testa dele, então olhou para Marcelo. Eu vou sair da cidade por uns dias. Vou para a casa dos meus pais até isso acalmar. Sara, não. Não foge por causa disso. Não estou fugindo. Estou protegendo meu filho de virar circo. Sara ajeitou Theo no quadril. Tem jornalista no portão tentando tirar foto dele. Ele tem 1 ano, Marcelo. 1 ano. E você trouxe isso para a vida dele. Eu não... Você trouxe, ela repetiu. No segundo que entrou naquele carro 3 anos atrás e decidiu que éramos descartáveis, você plantou as sementes disso. Agora está colhendo. Deixa eu fazer isso certo, Marcelo implorou. Vou dar uma entrevista, vou assumir tudo, Vai ser herói? Sara o cortou. Vai ser o pai que finalmente voltou? As pessoas vão aplaudir sua coragem, enquanto eu continuo sendo a mulher que se deixou engravidar? Ela balançou a cabeça. Não, obrigada. Então, o que você quer que eu faça? Quero que você me deixe em paz. Sara começou a fechar a porta. Assina seus papéis, fica seus 6 meses se precisar, mas para de fingir que pode consertar 2 anos em 3 semanas. Sara, a porta bateu. Marcelo ficou parado, o som do choro de Theo ecoando através da madeira. Ele encostou a testa na porta, as mãos espalmadas contra a superfície áspera. Eu sinto muito, ele sussurrou. Por tudo. Ninguém respondeu. Quando Marcelo voltou para a casa grande, encontrou Marlene assistindo TV na sala. A notícia estava em um canal de fofoca. O empresário Marcelo Tavares, de 32 anos, herdeiro de uma fortuna considerável, teria abandonado a namorada Sara Mendes quando descobriu a gravidez. Fontes próximas dizem que ele bloqueou todo o contato e seguiu com sua vida em São Paulo, deixando a jovem veterinária criar a criança sozinha. Desligue isso, Marcelo pediu. Não. Marlene aumentou o volume. Você precisa ver o estrago. A reportagem continuou, mostrando fotos antigas de Marcelo e Sara juntos, fotos dele com Patrícia, e terminou com uma foto desfocada de Sara com Theo, claramente tirada sem permissão. Tentamos contato com ambas as partes, mas nem Marcelo Tavares nem Sara Mendes quiseram comentar. Marcelo desligou a TV com força. Preciso fazer alguma coisa. Fazer o quê? Marlene perguntou. A verdade já está na rua. Torta, mastigada, mas está. Então vou contar a versão completa. E quem vai acreditar? Marlene se levantou. Você é o homem rico que abandonou a namorada.
É o vilão perfeito da história. Não importa o que você diga agora, metade das pessoas vão achar que é desculpa. Não me importo com o que as pessoas acham. Deveria. Uma voz nova falou da porta. Dr. Augusto entrou, maleta na mão, expressão séria. Marcelo, precisamos conversar. Já. Eles se sentaram no escritório. O advogado abriu a maleta e puxou vários papéis. Os investidores da sua empresa em São Paulo estão acionando a cláusula de conduta moral. Ele disse sem rodeios. Querem te remover da presidência. Eles não podem fazer isso. Podem e vão, se você não der uma resposta satisfatória nas próximas 48 horas. Dr. Augusto empurrou os papéis. Você tem duas opções. Volta para São Paulo, faz controle de danos, mantém a empresa. Ou fica aqui, assume publicamente a paternidade e as consequências e provavelmente perde tudo que construiu. Que escolha é essa? Marcelo jogou os papéis na mesa. Aqui você criou quando tomou decisões ruins há 3 anos. O advogado ajustou os óculos. Marcelo, vou ser franco. Sua reputação está destruída. A empresa está em risco e a mulher que você disse importar está fugindo de você. Sara não está fugindo. Está sim. Dr. Augusto puxou o celular. Ela me ligou há meia hora pedindo para revisar os termos do testamento. Quer saber se pode morar na casa dos fundos sem estar fisicamente presente nos próximos meses. O peito de Marcelo apertou. E pode. Tecnicamente, o testamento não especifica presença física constante. Então, sim, ela pode. O advogado guardou o celular. A questão é, você vai deixar? Não tenho escolha. Ela já decidiu. Todo mundo tem escolha, Marcelo. Dr. Augusto fechou a maleta. A questão é qual você está disposto a fazer. Depois que o advogado saiu, Marcelo ficou sozinho no escritório. Pegou a foto de Theo com o avô, aquela que tinha olhado tantas vezes na última semana. O telefone tocou. São Paulo. O sócio principal. Marcelo decidiu? A imprensa está nos comendo vivo. Diga aos investidores que eu assumo tudo, Marcelo falou. Vou fazer uma declaração pública confirmando que tenho um filho, que não estive presente por ignorância e orgulho, e que pretendo corrigir isso. Você entende que isso vai acabar com você? A empresa, os contratos, tudo? Entendo. Marcelo, foi minha culpa. Marcelo olhou pela janela. Sara estava colocando malas no carro. Theo preso no bebê conforto. Eu estraguei a vida dela. Não vou deixar que estraguem o nome dela também. Você vai se sacrificar por ela? Não é sacrifício. Marcelo percebeu. É o mínimo que eu devia ter feito desde o começo. Ele desligou e saiu correndo. Sara estava fechando o porta-malas quando ele chegou. Espera. Marcelo segurou a porta do carro. Não vai assim. Marcelo, sai da frente. Vou dar uma entrevista. Ele disse rapidamente. Vou assumir tudo. Vou contar que você tentou me contatar, que eu bloqueei, que a culpa é toda minha. Vou garantir que saibam que você não fez nada errado. E isso vai mudar alguma coisa? Sara perguntou, cansada. Vai mudar que pelo menos a verdade vai estar lá fora. Marcelo soltou a porta. Não estou fazendo isso para limpar minha imagem ou para te reconquistar. Estou fazendo porque é certo. Porque você merece que as pessoas saibam que você é a pessoa mais forte, mais dedicada, mais incrível que eu conheço. E que eu fui o idiota que não viu isso. Sara ficou em silêncio, os olhos brilhando. Você vai perder tudo, ela finalmente disse. A empresa, o dinheiro, a reputação. Já perdi tudo que importava quando perdi você. Marcelo deu um passo para trás. O resto é só resto. Marcelo, vai para seus pais. Fica o tempo que precisar. Ele colocou as mãos nos bolsos. Quando estiver pronta, volta. Eu vou estar aqui. Não vou a lugar nenhum. Sara entrou no carro sem responder. Ligou o motor, as mãos tremendo no volante. Sara, Marcelo se abaixou na janela. Só mais uma coisa. O quê? Quando Theo disse papa ontem, Marcelo engoliu seco. Foi a melhor coisa que já ouvi na vida. E eu devia ter gritado isso para o mundo inteiro. Uma lágrima desceu pelo rosto de Sara. Ela limpou rapidamente. Cuida do sítio enquanto estou fora. Foi tudo o que ela disse antes de acelerar. Marcelo ficou parado no meio do caminho, vendo o carro desaparecer na poeira, levando seu filho para longe.
Marlene apareceu ao lado dele. E agora? Ela perguntou. Agora eu enfrento a tempestade que eu criei. Marcelo virou em direção ao portão onde os jornalistas esperavam. E rezo para que, quando passar, ainda sobre alguma coisa para reconstruir. Ele caminhou até o portão. As câmeras dispararam imediatamente. Microfones foram empurrados na direção dele, vozes gritando perguntas simultâneas. Marcelo respirou fundo. Meu nome é Marcelo Tavares. Ele começou a voz firme. E vocês estão certos. Eu tenho um filho de 1 ano e 3 meses chamado Theo. E sim, eu abandonei a mãe dele quando ela estava grávida. O burburinho aumentou. Mais perguntas. Marcelo ergueu a mão. Mas vocês estão errados sobre uma coisa, ele continuou. Sara Mendes não é a vilã dessa história. Ela tentou me contar. 17 ligações, 3 cartas, 2 visitas pessoais. Eu bloqueei todas. Por orgulho, por egoísmo, por covardia. As câmeras clicavam sem parar. Então, se vocês querem um vilão, aqui estou eu. Marcelo abriu os braços. Podem me crucificar nas manchetes. Podem destruir minha reputação, mas deixem Sara e meu filho em paz. Eles não merecem nada disso. Marcelo, um jornalista gritou, você vai assumir a paternidade legalmente? Já assumi, Marcelo respondeu. Theo é meu filho, e vou passar o resto da vida tentando merecer esse título. E a mãe? Vocês vão ficar juntos? Marcelo pausou. Olhou para a estrada vazia, onde o carro de Sara tinha desaparecido. Isso não depende de mim, ele disse honestamente. Depende dela me perdoar. E, francamente, eu não sei se mereço ser perdoado. Com isso, ele voltou para dentro do sítio e fechou o portão, deixando os jornalistas do lado de fora com suas câmeras e suas histórias. Dentro da casa grande, Marcelo se sentou no sofá e, pela primeira vez em 3 anos, deixou as lágrimas caírem livremente, porque tinha feito a coisa certa. Mas ainda podia ter perdido tudo. 6 dias. 6 dias desde que Sara tinha ido embora. 6 dias desde a entrevista que tinha viralizado na internet. 6 dias de silêncio absoluto. Marcelo manteve a rotina. Acordava cedo, cuidava dos animais, consertava cercas, preparava a casa dos fundos, como se Sara fosse voltar a qualquer momento. Trocava as roupas de cama, deixava flores frescas na mesa, mantinha tudo limpo. Os jornalistas tinham ido embora no 3º dia, quando perceberam que não haveria mais declarações bombásticas. A internet ainda fervilhava com opiniões divididas. Alguns o chamavam de covarde assumido, outros elogiavam a honestidade brutal. Marcelo não lia mais nada disso. Na manhã do 7º dia, ele estava no estábulo escovando um dos cavalos quando ouviu o motor. Seu coração disparou, mas era apenas Dr. Augusto. Vim trazer notícias. O advogado desceu do carro com a maleta de sempre. As boas ou as ruins primeiro? Tanto faz. Marcelo continuou escovando o cavalo. A empresa de São Paulo te removeu da presidência. Os investidores acionaram todas as cláusulas possíveis. Você perdeu o controle acionário. Marcelo assentiu sem surpresa. E as boas? 3 empresas menores entraram em contato. Viram a entrevista, gostaram da honestidade. Querem conversar sobre parcerias. Dr. Augusto abriu a maleta. E tem isso. Ele entregou um envelope. Letra de Sara. Marcelo quase derrubou a escova. Abriu com mãos trêmulas. Marcelo, assisti sua entrevista, meus pais assistiram. Metade do Brasil assistiu pelo jeito. Você não precisava fazer aquilo. Não precisava se expor daquele jeito. Perder tudo o que construiu. Mas fez. Passei os últimos dias pensando. Muito. Theo também sentiu sua falta. Ele procura você pela casa, olha para a porta esperando. É a primeira vez que ele tem um pai presente, e mesmo em 1 semana ele já tinha se acostumado. Meus pais querem te conhecer. Meu pai especialmente. Ele está curioso, nas palavras dele, para ver o homem que finalmente assumiu responsabilidade publicamente. Acho que ele quer te dar um soco, mas também quer apertar sua mão. Famílias são complicadas assim. Volto amanhã. Não porque te perdoei completamente, não porque acho que tudo está resolvido, mas porque Theo merece ter o pai perto. E porque eu preciso te dar uma chance de fazer diferente. Mas, Marcelo,
Isso é a última chance, não de relacionamento. Isso é outra conversa para outro dia, mas última chance de ser pai presente. Se você vacilar, se desistir, se voltar para São Paulo ou qualquer versão da sua vida antiga, acabou. Para sempre. Nos vemos amanhã. Sara. Marcelo leu 3 vezes. Depois 4, 5. Ela volta. Ele sussurrou. Parece que sim. Doutor Augusto fechou a maleta. Marcelo, posso dar um conselho não solicitado? Pode. Não estrague isso. O advogado ajustou os óculos. Aquela mulher está te dando algo raro, uma segunda chance de verdade. Não jogue fora. Não vou. Marcelo dobrou a carta com cuidado. Nunca mais. Depois que Dr. Augusto saiu, Marcelo entrou em modo frenético. Limpou a casa dos fundos de novo, comprou os petiscos favoritos de Sara na cidade, encheu a geladeira com coisas que ela gostava. Marlene o observava com um sorriso no rosto. Você está nervoso igual noivo no dia do casamento, ela comentou. Estou apavorado. Marcelo admitiu. E se eu fizer algo errado? E se ela mudar de ideia? Então você respira, pede desculpas e tenta de novo. Marlene colocou a mão no ombro dele. Ser pai, ser companheiro, não é sobre acertar sempre. É sobre não desistir quando erra. Na manhã seguinte, Marcelo acordou às 5. Tomou banho, vestiu a roupa mais apresentável que tinha. Tentou pentear o cabelo rebelde. Desistiu depois de 5 minutos. Às 9, ouviu o motor. Saiu correndo da casa e parou na varanda, o coração martelando. O carro de Sara surgiu na curva, levantando poeira. Ela estacionou e saiu devagar, abrindo a porta de trás. Theo estava maior. Ou parecia maior. Só tinham sido 6 dias, mas para Marcelo pareceram 6 meses. O bebê viu Marcelo e começou a se debater no bebê conforto, gritando "Papa, papa", com clareza total agora. Sara o soltou. E Theo engatinhou rápido pelo chão até Marcelo, que se ajoelhou e o pegou no ar. "Oi, campeão." A voz de Marcelo saiu embargada. Senti sua falta. Theo agarrou o rosto dele com as mãozinhas rindo. Tinha 2 dentes novos na frente. Ele nasceram dentes novos. Marcelo olhou para Sara. Nasceram. Ele chorou 2 noites seguidas. Sara pegou as malas do carro. Meu pai disse que é castigo por eu ter sido um bebê chorão também. Marcelo se levantou com Theo no colo. Seus pais, eles estão muito bravos. Bravos? Sim, mas também impressionados. Sara fechou o porta-malas. Meu pai disse, e cito, pelo menos o rapaz tem culhões de assumir na frente do país inteiro. Vindo dele é quase um elogio. Quase. Exatamente. Sara olhou para a casa dos fundos. Você limpou? Limpei. E comprei aquele chá que você gosta, e os biscoitos, e reorganizei a estante do jeito que você prefere. Sara o encarou. Você está ansioso. Estou aterrorizado, Marcelo admitiu. Aterrorizado que você mude de ideia, que perceba que eu não mereço essa chance. Marcelo, Sara deixou as malas no chão e caminhou até ele. Ficou perto, mas não tocou. Você não merece essa chance, nem um pouco. Mas Theo merece ter um pai. E eu mereço ver se você realmente mudou ou se foi só teatro para as câmeras. Não foi teatro. Então me mostra. Sara pegou Theo dos braços dele. Nos próximos meses me mostra. Meses? Marcelo engoliu seco. Você tem 4 meses e meio de herança ainda para cumprir. Sara começou a caminhar para a casa dos fundos. Depois a gente conversa sobre o que vem depois. E se eu quiser ficar depois dos 6 meses? Sara parou, mas não se virou. Uma coisa de cada vez, Marcelo. Primeiro você aprende a ser pai. Depois a gente vê o resto. Ela entrou na casa com Theo. Marcelo ficou parado, as mãos formigando onde tinham segurado o filho. Vai ficar aí parado ou vai ajudar com as malas? Marlene gritou da varanda. Marcelo pegou as malas e levou para dentro. Sara estava no quarto de Theo arrumando as coisas dele de volta. O bebê engatinhava pelo chão, feliz de estar em casa. Sara! Marcelo colocou as malas no quarto dela. Obrigado por voltar, por me dar essa chance. Não me agradeça ainda. Sara organizou as roupinhas de Theo. Você vai ter que trabalhar muito para provar que isso não é só culpa falando. Vou trabalhar, Marcelo prometeu. Quanto tempo for necessário. Os dias seguintes caíram em uma rotina nova.
Marcelo acordava com Sara para ajudar com Theo. Trocava a primeira fralda do dia, preparava a mamadeira, brincava enquanto Sara tomava banho. Passava as manhãs trabalhando no sítio, sempre mantendo um ouvido atento para quando Sara precisasse de ajuda. Às tardes, ele cuidava de Theo enquanto Sara atendia os animais. Aprendeu a interpretar cada choro, cada careta, cada balbucio. Descobriu que Theo adorava quando ele cantava, mesmo que terrivelmente desafinado. Descobriu que o bebê tinha medo de borboletas, mas achava grilos hilários. À noite, depois de colocar Theo para dormir, ele e Sara sentavam na varanda da casa dos fundos. No começo, conversavam pouco. Depois, aos poucos, começaram a falar sobre coisas pequenas. O clima, os animais, uma coisa engraçada que Theo tinha feito. Nunca sobre o passado, nunca sobre o futuro, apenas o presente. Até a noite em que Sara finalmente perguntou: por que você realmente ficou, depois da entrevista, depois de perder tudo em São Paulo? Eles estavam sentados nos degraus da varanda, o céu estrelado acima, o som dos grilos enchendo o silêncio entre as palavras. Porque percebi uma coisa. Marcelo olhou para as estrelas. Passei 5 anos construindo algo que eu achava que era sucesso. Empresa grande, dinheiro no banco, apartamento caro. E era vazio, completamente vazio. E aqui não é? Sara perguntou cética. Aqui é caótico. Marcelo riu. É acordar cedo demais, é fralda suja, é choro no meio da noite, é trabalho físico que me deixa dolorido. É simples e difícil ao mesmo tempo. Ele olhou para ela. Mas quando Theo ri, quando ele me chama de papa, quando você sorri porque eu finalmente aprendi a fazer aquela mingau que ele gosta, isso vale mais que qualquer contrato que eu assinei em São Paulo. Sara ficou quieta por um longo momento. Você sabe que pode não durar, né? Esse sentimento. Quando a novidade passar, quando virar realmente rotina, eu sei. Marcelo assentiu. Mas quero descobrir. Quero estar aqui quando for difícil, quando for chato, quando for frustrante. Porque foi exatamente isso que não fiz da primeira vez. Marcelo, Sara começou, então parou. Eu quero acreditar em você, de verdade, mas estou com medo. Do quê? De me acostumar, ela admitiu, a voz baixa. De deixar Theo se acostumar. E você ir embora de novo. Marcelo virou para encará-la completamente. Eu não vou. Você não pode prometer isso. Posso sim. Ele segurou a mão dela, suavemente, pronto para soltar se ela puxasse. Ela não puxou. Sara, eu perdi 2 anos da vida do nosso filho. Perdi a gravidez, o nascimento, os primeiros sorrisos, as primeiras palavras. Não vou perder mais nada. Não vou perder ele crescer. Não vou perder estar aqui. E eu? Sara perguntou. Onde eu entro nisso? Marcelo respirou fundo. Você entra onde sempre entrou, no centro de tudo. Eu nunca parei de te amar, Sara. Nem quando fui embora, nem quando tentei te esquecer. Nem quando construí uma vida inteira fingindo que você não importava. Você sempre importou. Sempre foi você. Sara limpou uma lágrima que desceu sem permissão. Isso não conserta o que você fez. Eu sei. E não estou pedindo para você me amar de volta. Não agora, talvez nunca. Marcelo apertou a mão dela levemente. Só estou pedindo para você me deixar tentar. Tentar ser o pai que Theo merece. Tentar ser o homem que você merecia há 3 anos. E se você falhar? Então você me chuta daqui e eu passo o resto da vida pagando pensão e vendo meu filho em fins de semana. Marcelo disse honestamente. Mas vou falhar tentando, não fugindo. Sara o estudou no escuro, apenas a luz da lua iluminando os rostos deles. Então, devagar, ela entrelaçou os dedos nos dele. 4 meses e meio, ela disse. Vamos ver quem você é em 4 meses e meio. E depois? Depois a gente decide se você fica. Sara se levantou, mas não soltou a mão. Vem, vamos checar Theo antes de dormir. Eles entraram na casa juntos, ainda de mãos dadas, e pararam na porta do quarto do bebê. Theo dormia de bruços, o bumbum empinado no ar, o coelho de pelúcia agarrado com força. Ele dorme igual a você. Sara sussurrou. Como você sabe como eu durmo? Lembra aquele fim de semana que a gente acampou aqui no sítio? Você dormiu exatamente assim, bumbum para cima, abraçado no travesseiro. Marcelo riu baixinho. Você lembra disso?
Lembro de muita coisa. Sara ajeitou o cobertor de Theo. Até das coisas que gostaria de esquecer. Sara. Boa noite, Marcelo. Ela o empurrou gentilmente para fora do quarto. Theo acorda às 6. Sua vez de levantar primeiro. Combinado. Ela fechou a porta do quarto dela e Marcelo voltou para a casa grande com o coração mais leve do que tinha estado em anos. 4 meses e meio. Ele tinha 4 meses e meio para provar que merecia ficar. E dessa vez, ele não ia desperdiçar nenhum segundo. 6 meses depois. Marcelo estava no pasto consertando uma cerca quando viu Sara caminhando na direção dele. Tinha algo diferente nela. Estava corada, as mãos mexendo nervosas na blusa. Theo está com Marlene, ela disse quando chegou perto. Tudo bem? Marcelo largou o martelo preocupado. Estou. Sara respirou fundo. Mas preciso te contar uma coisa. O estômago de Marcelo afundou. Os 6 meses acabaram, você vai me pedir para ir embora. Não. Sara balançou a cabeça, e então um sorriso pequeno apareceu. Bem, não exatamente. Sara, você está me assustando. Eu estou grávida. Ela soltou de uma vez. De novo. 3 meses. O mundo parou. Marcelo piscou 1, 2, 3 vezes. Você... grávida? Sim. Sara cruzou os braços. Daquele final de semana há 3 meses, sabe? Quando a gente finalmente... Ela não precisou terminar. Marcelo lembrava perfeitamente. Uma noite depois de colocar Theo para dormir, depois de semanas de olhares carregados e mãos que se tocavam por um segundo a mais que o necessário. Uma conversa que virou beijo que virou mais. Grávida. Marcelo repetiu ainda processando. Então caiu a ficha. Grávida. Ele a pegou no ar, girando ela. Sara deu um grito de surpresa que virou risada. Marcelo, me põe no chão. Você está grávida. Ele a colocou de volta, as mãos nos ombros dela. A gente vai ter outro bebê. Sim. Sara limpou os olhos que tinham enchido. Você está... feliz? Feliz? Marcelo a puxou para um abraço apertado. Estou em êxtase. Estou apavorado. Eu vou estar aqui dessa vez. Sara, desde o primeiro ultrassom até o nascimento. Vou estar em cada consulta, cada enjoo, cada... Eu sei. Sara enterrou o rosto no peito dele. Eu sei. É por isso que decidi te contar mais cedo dessa vez. Eles ficaram abraçados por um longo momento, o sol do final da tarde aquecendo as costas deles, o som dos animais ao redor. Sara, Marcelo falou no cabelo dela. Casa comigo. Ela se afastou, os olhos arregalados. O quê? Casa comigo. Marcelo repetiu e dessa vez não havia hesitação. Não porque você está grávida, não porque acho que devo, mas porque eu te amo, porque amo a nossa família, porque quero acordar todo dia pelo resto da vida vendo você e nossos filhos. Marcelo, se é muito cedo, eu espero. Ele segurou as mãos dela. Espero mais 6 meses, 1 ano, 5 anos. Quanto você precisar, só pensa, por favor. Sara o estudou e Marcelo viu quando ela decidiu. Viu nos olhos dela o momento exato que o perdão finalmente completamente aconteceu. Sim, ela disse simplesmente. Sim. Sim, eu caso com você. Sara sorriu, e era o sorriso mais bonito que Marcelo já tinha visto. Mas tem condições. Todas que você quiser. A gente casa aqui, no sítio, nada pomposo. Combinado. E você nunca, nunca mais some quando as coisas ficarem difíceis. Nunca mais, Marcelo prometeu. Você está presa comigo agora, para sempre. Presa? Sara fingiu indignação. Que romântico. Eternamente conectada? Marcelo tentou de novo. Melhor. Ele a beijou lento e profundo. E quando se afastaram, ambos estavam sorrindo como idiotas. Vamos contar para Theo? Sara perguntou. Vamos contar para todo mundo. Marcelo a puxou pela mão. Quero que o mundo inteiro saiba. Eles voltaram para a casa de mãos dadas. Marlene estava na varanda com Theo no colo, fazendo o bebê dar tchau para os pássaros. Papa! Theo gritou ao ver Marcelo esticando os bracinhos. Marcelo o pegou beijando o topo da cabeça cacheada. Adivinha, campeão? Você vai ser irmão mais velho. Theo obviamente não entendeu, mas bateu palmas mesmo assim, sempre feliz com entusiasmo. Marlene olhou de Marcelo para Sara
então para as mãos entrelaçadas deles. Finalmente, ela disse sorrindo. Seu Alcides ia gostar de ver isso. Acho que ele está vendo. Sara olhou para o retrato do avô na parede, e provavelmente dizendo, eu avisei. Com certeza. Marcelo riu. Naquela noite, depois de colocar Theo na cama, Marcelo e Sara sentaram na varanda da casa dos fundos. Ele tinha o braço em volta dela, a mão dela descansando na barriga que logo cresceria. Você tem medo? Sara perguntou no escuro. Apavorado, Marcelo admitiu. Mas, pela primeira vez, estou apavorado pelas razões certas. Medo de não ser bom o suficiente, de errar, de não saber o que fazer. Mas vou estar aqui para descobrir. A gente descobre junto, Sara corrigiu. Dessa vez, juntos. Juntos, Marcelo concordou. E ali, sob as estrelas do interior, com o filho dormindo no quarto ao lado e outro filho crescendo, Marcelo finalmente entendeu o que o avô tinha tentado ensinar. Que às vezes você precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. Que algumas promessas levam tempo, mas sempre voltam para casa. E que lar não é um lugar, é onde seu coração finalmente aprende a ficar.